Bom dia, bom dia. Começando mais essa manhã do Mulheres de Fé, que nós possamos nos colocar na presença do Senhor nessa manhã. Eu quero unir o meu coração ao teu e pedir a presença de Deus para essa manhã. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui e queremos nos colocar na tua presença. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós precisamos do teu amor, do teu cuidado. Nós precisamos da tua palavra. Nós precisamos do teu olhar. Nós precisamos de ti. Nós precisamos do teu conforto, nós precisamos da tua paz, nós precisamos do teu agir. Nós precisamos da sua presença, Senhor. Nós queremos te pedir que a tua graça nos baste nessa manhã. Derrama o teu favor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Sobre tudo que temos, tudo que somos. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus que se importa. O Senhor é um Deus que se importa com a nossa dor. O Senhor é um Deus que se importa. O Senhor é o nosso Deus e nós te amamos, Senhor, porque o Senhor não nos desampara. Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Que o Senhor fique conosco nessa manhã. Que o Senhor traga palavras diretas ao nosso coração. Que o Senhor, nosso Deus, nos sustente, nos oriente. Fica conosco nessa manhã, Senhor. Que o Senhor seja a resposta para tantas mulheres. Que o Senhor seja a resposta para tantas famílias. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Sabe, quando eu pensei que teria live hoje, eu não pensei se eu iria fazer ou não, né? Eu sabia que eu iria fazer. Porque quando a minha mãe, ela foi fazer a cirurgia do câncer, eu lembro que o meu pai me perguntou assim: filha, você vai fazer live hoje? Eu falei: papai, hoje eu preciso. Hoje sou eu que preciso. Porque esse não é um lugar de uma palestra, de um trabalho. Inclusive, eu não estou trabalhando essa semana. Esse é um lugar de presença. E só existe um lugar para a gente poder se esconder. Só existe um lugar para a gente poder colocar toda a nossa dor. Só existe um lugar de toda a resposta, que é no colo de Deus. E quem estava nesse dia, né, da cirurgia da minha mãe, se lembra que eu disse: Jairo foi falar com Jesus para que ele fosse até a casa da filha, até a sua própria casa, para tocar a filha. Hoje nós faremos como Jairo. Nós estamos aqui para pedir para que Deus toque a minha mãe, mas no caminho, uma mulher toca Jesus e a cura. Então, hoje eu creio que no caminho, muitas pessoas serão curadas e nós nos posicionamos, e foi um dia de oração por outras pessoas, que não por nós, mas por outras pessoas. E eu nunca recebi tanta chuva de curas, de testemunhos, como naquela manhã. Foi um clamor tão forte que nós levantamos juntos. E pessoas que não se levantavam da cama se levantaram. Pessoas que não andavam começaram a andar. Eu lembro que uma amiga minha da faculdade, ela me escreveu: Fernanda, você sabe que eu sou super cética, mas sabe, eu fechava o olho para orar e parecia que eu estava numa chuva de bênçãos. E Deus, Ele cria nesse momento em nós também um memorial.
Um memorial para que nós saibamos que só existe esse lugar e quando nós estamos unidos, o céu se move diferente. E muitas vezes, na hora que nós mais precisamos de Deus, a nossa ação é não buscar Ele. Quando Ele tem toda a resposta. A nossa ação é deixar de servir, porque hoje eu não estou bem para servir. Quando Ele diz, dai e vos será dado. Quando Ele diz, é quando sou fraco, é que sou forte. Talvez hoje seja a live que eu tô mais fraca. Mas se eu tô mais fraca e a palavra diz que quando sou fraca é que sou forte. Se a palavra diz que quando sou fraca é que sou forte. Essa é a live onde Deus vai usar de uma maneira tremenda, onde existe mais de Deus. Então que você possa falar, Senhor, eu quero receber algo diferente seu nessa manhã. Eu quero que seja só o Senhor falando comigo. Senhor, eu quero te ouvir, eu quero estar na tua presença. Começa a agradecer ao Senhor por cada vivência que o Senhor tem se derramado, por cada fortalecimento que o Senhor tem feito. Começa a falar para Ele, Senhor, obrigada. Senhor, me forja. Senhor, me fortalece. Senhor, obrigada porque a tua lógica é tão diferente da nossa. Obrigada, Senhor, porque é na nossa fraqueza que a tua força aumenta. Obrigada, Senhor, porque é na nossa pequenez, Senhor, que o Senhor se faz tão grande. Obrigada, Senhor, porque é de cada ferida nossa que o Senhor faz remédio para tantos. Obrigada, Senhor, porque a morte não é o fim. Obrigada, Senhor, porque o que o Senhor tem para nós é ressurreição. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não nos desampara. É um Deus que continua. É um Deus que cuida. É um Deus que é colo. É um Deus que é Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. E sabe, eu quero dizer para vocês que quando eu tava aqui, né? Acordei hoje às 5 horas da manhã pensando o que eu ia falar nessa live, né? Eu que tô num estado de ausência de palavras. Eu pensei, Senhor, se hoje fosse o meu último dia, eu queria estar lá te servindo. Se hoje fosse o meu último dia, eu queria estar lá te servindo. Se você assistiu a live de segunda-feira, a Renata falou sobre os dias que são contados pelo Senhor. E tudo aquilo que você faz para Ele, com Ele, é eterno. Deus escolhe esses dias. Então que hoje não seja um dia que a gente viva em vão. Que hoje não seja mais uma quarta-feira. Mas que hoje seja o dia que você entregue nada menos do que tudo para o Senhor. Que você possa tornar esse dia eterno, porque você está colocando tudo que você tem diante do Senhor. Que você seja essa que escolha viver a tua vida, gastar cada dia, cada lágrima, cada sorriso, cada intenção, cada situação inteira para o Senhor, Então que você peça essa presença para Ele. O meu computador acabou de acabar a bateria aqui, então a gente não vai conseguir ouvir o louvor. Mas que você tenha um tempo agora de louvar o Senhor, de dizer palavras
de amor para o teu Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso amparo, o nosso refúgio. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não solta a nossa mão. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo sem entender, nós confiamos em Ti. Mesmo sem entender, Senhor, nós sabemos que o Senhor faz tudo de uma maneira boa, perfeita e agradável. Mesmo que nós não sintamos, Senhor, nós cremos. Nós não queremos ser movidas pela nossa visão, pelo nosso sentimento. Nós queremos ser movidas pela fé. Oh, Senhor, mesmo sem entender. Oh, fica aqui, Senhor. Fica conosco nesse dia, nessa manhã, nessa live. Seja resposta. Para cada pessoa que está aqui, seja resposta. Que o Senhor possa direcionar, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa, Senhor, exortar, que o Senhor possa acalmar. Oh, Jesus, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui. Eu estava mexendo nas coisas. Então, para quem não sabe, eu perdi o meu pai na última quinta-feira. Né? Hoje fazem 7 dias que o meu pai tá no paraíso. E eu tava mexendo nas coisas do meu pai. E o meu pai, ele nos ensinou muitas coisas. Tá? O meu pai era um cara que ele tinha muito uma questão de como nos ensinar a sobreviver. Tanto que ele dizia assim, se tiver uma guerra, perguntem para os meus filhos o que fazer, porque eles saberão o que fazer. Meu pai é aquele que ensinou, por exemplo, que a gente não pode deixar o sapato no meio do caminho à noite, porque você deve guardar o sapato, porque se você precisar sair no meio da noite correndo, você não sabe o que vai acontecer. Se você precisar sair correndo, você não pode perder tempo tropeçando no seu sapato. A gente foi mexer nas coisas do meu pai e a gente achou várias pochetes que tinha um apito e uma lanterna. Meu pai era esse, que ele pensava em sobreviver, como precisava de apito e lanterna. E ele ensinou muitas coisas, né? E eu tava pensando, cara, meu pai é o cara mais preparado que tinha. Pensa num cara preparado, né? Meu pai era preparado para qualquer coisa que fosse acontecer. Ele andava com uma mala no carro para se ele precisasse viajar. Lá tinha roupa, desde roupa de praia até roupa social. Ele andava com aquela malinha, né? Que ele andava no carro, porque se ele precisasse estar em algum lugar hoje, ele já estava pronto. Ele tinha uma bolsa que a gente chamava de 1001 utilidades. Tinha tudo lá dentro. Se a gente ia viajar, a gente fala, com certeza, o que você esqueceu tem na bolsa de 1001 utilidades do papai. Era uma bolsa pesadíssima, que só ele aguentava levar, uma bolsinha assim pequena, mas tinha tudo lá. Então, se eu viajasse e eu esquecesse escova de dente, tinha escova de dente lá. Se eu esquecesse necessário, tinha lá. Tinha capa de chuva, tinha lá. O que você precisasse tinha nessa bolsa do meu pai. E agora, eu tava falando, pai, você era a pessoa mais preparada, né? Que tinha, com certeza, pai, você deixou alguma instrução do que era pra gente fazer agora. Porque agora eu não sei mais o que fazer. E eu tava lá mexendo, né, no armário do meu pai, falando, pai, eu tenho certeza que você deixou uma instrução. Tenho certeza que você deixou uma instrução. Você é o cara que pensava em tudo. Tá? Pensa um cara que pensava antes nas coisas. Era o meu pai. Pai, você era o cara que pensava em tudo. Certeza, pai, que você deixou uma instrução. E nesse momento, o Espírito Santo me tomou. E aí eu entendi que o maior legado e toda a instrução que o meu pai poderia deixar era o Senhor. E nessa live eu quero falar sobre isso. Nós buscamos muitas coisas, né?
Nós tentamos ensinar aos nossos filhos muitas coisas. Nossa vida, nós corremos atrás de muitas coisas. Mas o maior legado que nós podemos deixar para o mundo é o Senhor. Então eu quero te perguntar agora, se você pudesse deixar algo para os teus filhos, se você pudesse escolher o que deixar para as pessoas que Deus te confiou, o que seria? Se você pudesse escolher o que entregar, o que seria? Agora, eu quero te dizer que não há nada maior ou melhor do que o Senhor. Não há nada maior ou melhor do que entregar Deus. Porque Ele é o caminho. Para onde eu vou, Ele é o caminho. O que eu tenho que fazer, Ele é a verdade. Como eu vou viver, Ele é a vida. E isso precisa ser uma realidade em nós, porque você pode até dizer, bom, eu quero entregar ao Senhor, mas quanto você tem feito isso intencionalmente? Quanto você tem feito isso intencionalmente? Quanto você tem entregado Deus para as pessoas? Quanto você tem forjado esse legado? As pessoas olham para você e é para você que elas pedem oração? As pessoas, elas olham para você e é para você que elas recebem o abraço do Pai. Como você tem construído o legado do assim na terra como no céu? Como você tem fortalecido as pessoas? Muitas pessoas me encontram e falam, nossa, Fernanda, eu só sobrevivi na pandemia por causa de você. Eu falei, não é por causa de mim, não. É porque pelo que eu tinha pra te dar. E sabe, hoje de manhã, eu fui no meu escritório e eu peguei esse livro aqui, né? Esse livro, 40 Dias na Arca, que é um livro que eu escrevi, mas que tá escrito assim, né? Durante toda a tempestade, tem um lugar seguro para você, a arca. E eu peguei esse livro porque Deus, ele nos equipa antes. Sabe, meninas? Tem coisas que Deus tá te forjando hoje, que você vai precisar daqui a um tempo. Tem coisas que Deus tá te mandando construir hoje, que não faz sentido. Você fala, mas tá tudo bem. Por que Deus tá falando isso pra mim? Mas tá tudo bem, por que eu preciso ficar tanto em oração no meu quarto de guerra? Mas tá tudo bem, por que eu preciso me dedicar tão mais ao Senhor? Mas tá tudo bem. Tava tudo bem quando Deus mandou Noé começar a construir a arca. Não tinha nem sinal de chuva. Na verdade, talvez nunca tivesse chovido até aquele tempo. Mas Deus, ele fala, constrói a arca. Isso eu tenho aprendido muito com o Senhor. O Senhor te equipa antes. Eu gosto muito de um filme que chama Quem Quer Ser um Milionário, que ele diz, cada momento da vida, uma pista para as respostas. Cada momento da vida, uma pista para as respostas. Tem coisas que você está vivendo hoje, que é uma pista para respostas que virão amanhã. Tem coisas que você está vivendo hoje, que serão pistas para as respostas que virão daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos talvez. Noé levou um tempo construindo a arca por obediência. Mesmo que naquele momento ele não precisasse de uma arca. Então eu quero te exortar nessa manhã a que você tenha mais tempo com o Senhor. Eu quero te chamar para que você possa estar atenta ao que Deus está te mandando construir. Porque pode ser até que o que Ele está te mandando construir você não precise hoje. Mas se Ele está te mandando construir, é porque você vai amanhã
já ter aquilo que ele mandou fazer. A parábola das 10 virgens fala sobre aquelas que pegaram azeite extra e aquelas que não. No momento em que elas saíram, todas saíram com as lanternas acesas. Todas saíram com as lanternas acesas. Mas você não sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Todas dormiram e algumas acabou o azeite. Então, qual é a coisa mais importante que nós precisamos ir colocando na nossa bagagem da fé? Como você tem alimentado a tua fé? Como você tem cuidado da tua fé? Como você tem cuidado daquilo que Deus está te mandando preparar? Como? Vocês imaginam como Deus foi preparando Davi? Não fazia sentido, mas ele ensina Davi a tocar uma harpa. O que uma harpa tem a ver com um rei? Mas era assim que ele ia entrar na primeira vez no palácio. O que um estilingue e uma pedra tinha a ver com um rei? Era assim que ele ia enfrentar gigantes. O Senhor sabe o futuro que você não sabe. E quando eu peguei esse livro e eu lembrei, desse título, Durante a tempestade tem um lugar seguro para você, a arca. Eu pensei, Senhor, é esse o lugar que eu preciso estar agora? É esse o lugar que eu preciso estar agora. Deus te equipa antes. E aí eu peguei esse livro, hoje de manhã. E aí ele começa dizendo assim: Noé passou 40 dias na arca. E talvez você possa pensar, como será que Noé estava? Ele não sabia quanto tempo ele ficaria ali. Do lado de fora um dilúvio, o mundo indo literalmente por água abaixo. Ele ali sem ter para onde ir, sem ter uma direção concreta. Sua direção era a fé, que o fez inclusive construir a arca. Durante a construção na arca, Noé teve muito trabalho. Era uma empreitada muito grande. Imagino que ele era um homem disciplinado, sempre cheio de coisas a resolver. Mas agora ele estava na arca. Era o seu tempo de parada. Era um tempo de espera, mas não de uma espera passiva. Era uma espera de uma outra ordem de construção, assim como aquela de uma mulher que gesta uma criança. Esse era o tempo que Noé gestava a nova geração dentro do seu coração e sua família. Embora Noé esperasse o que ia acontecer do lado de fora, na expectativa do que Deus estava fazendo, os céus estavam atentos ao que estava acontecendo do lado de dentro. Dali sairia o novo mundo. Estar na arca é estar em uma UTI, unidade intensiva de treinamento. É o momento em que Deus nos tira das distrações de fora, porque precisa fazer um treinamento intensivo. E por quê? Para nos curar e, mais do que isso, nos preparar para o novo direcionamento e propósito. Momentos de arca são momentos de estarmos na intensa presença de Deus, para sermos transformados e nos tornarmos parecidos com Ele, para vivermos sob nova direção. E quando eu li isso nessa manhã, eu fiquei pensando, Senhor, eu só posso estar numa arca. Que parece que eu não sei quanto tempo vai durar toda essa dor, que parece que eu não sei. Mas eu sei que eu tenho um lugar, que eu estou abrigada no Senhor. E nessa hora eu fui tão grata ao meu pai ter me apresentado o Senhor. Eu lembro que eu era ainda muito pequena. E a gente ficava na sala antes dos meus 5 anos de idade, porque era uma casa que eu morava antes de eu fazer 5 anos. E ele me contava as histórias de Cristo. Ele me contava as histórias do Evangelho. Tá chegando o Natal e talvez você fale muito mais de Papai Noel do que do nascimento de Jesus. Como você tem contado para os teus filhos sobre o Senhor? Como você tem contado para as pessoas que estão ao seu redor sobre o Senhor?
Porque nenhum ensinamento é mais valioso do que esse que continua vivo e que te dá um lugar. E que diz, ei, você agora vai entrar num treinamento intensivo comigo. Porque só tem eu e você aqui. Mas eu vou gerar algo novo dentro de você. Em muitas tempestades, nós queremos que Deus pare a tempestade. Que Ele nos livre da tempestade. Talvez nos momentos mais difíceis que você passou, você brigou com Deus porque Ele não parou a tempestade. Talvez você tenha se revoltado com Deus porque Ele não te livrou da tempestade. Mas eu quero te lembrar nessa manhã que Deus te livra na tempestade. Não é da tempestade, mas é na tempestade. Noé, ele não fez cessar o dilúvio, porque o dilúvio também era projeto dele. Eu quero te lembrar que antes do seu milagre existe um propósito. Antes do seu milagre existe um propósito. E às vezes o milagre que você pede para Deus não condiz com o propósito dele. Isso significa que o milagre não é bom? Não. Isso significa que Deus não vai fazer milagres? Não, não é sobre isso. É sobre nós entendermos que muitas vezes Deus não vai fazer da maneira como a gente quer. Mas Ele não está abandonando você. Porque para você que crê, existe uma arca. Existe uma arca. Você não vai sucumbir na tempestade. Embora você possa até ter medo dela, talvez você possa ouvir os barulhos dela, existe um lugar seguro para você em meio à tempestade. Em meio à tempestade. E sabe, os discípulos, eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Eles sabiam do poder do Senhor, eles confiavam no poder do Senhor. Mas quando veio a tempestade, sabe o que eles disseram para Jesus? Você não se importa que pereçamos. Você não se importa que pereçamos. Eles tinham fé no poder do Senhor, mas eles não tinham fé que Deus se importava. Então a primeira coisa que a tempestade pode nos roubar é a nossa certeza de que Deus se importa com a gente. Escuta isso. A primeira coisa que a tempestade pode nos roubar é a certeza de que Deus se importa com a gente. Porque a gente acha que quem se importa é quem faz o que a gente quer. Deixa eu chamar você. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Quando você é mãe e pai, muitas vezes, porque você se importa com seu filho, é que você não vai fazer o que ele quer. Entende? É porque eu me importo com a Gabi, que ela não vai só comer doce. É porque eu me importo com a Gabi, que às vezes ela precisa tomar remédio. Mesmo sem ela querer, mesmo sendo amargo. É porque eu me importo com a Gabi que ela vai ter hora pra dormir. É porque eu me importo com a Gabi. É que muitas vezes eu digo não pra ela. Entende? Deus, Ele continua se importando com você. Inclusive na tempestade. O importar dele não é só dele saber que é importante aquilo pra você. Importar quer dizer pôr pra dentro. Deus tem um lugar. É porque Ele se importa, que Ele te importa, Ele te coloca dentro do centro dele. Você tem colo na tempestade. Você tem colo na tempestade. Deus tem me carregado no colo esses dias. Isso não significa que eu não choro, isso não significa que eu não tenho dor. Mas eu quero dizer pra vocês que eu tenho um lugar onde Deus me responde. Onde Deus me cuida. Onde Deus fala, inclusive, que tá tudo bem eu brigar com Ele. Mas é no colo dele. Eu quero exortar o teu coração para que você saiba que
Importar quer dizer pôr para dentro. E você mora no centro do coração de Deus. Que você nunca duvide disso. Que você nunca duvide disso. Quando acabou a live da segunda-feira, eu abracei a minha irmã. Eu comecei a chorar e falei pra ela: obrigada por você ser fiel. Mesmo agora. E ela olhou pra mim e falou assim: Fer, a verdade não é o que a gente sente. A verdade não é o que a gente pensa. A verdade é a palavra. E a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e nós precisamos crer nisso. Entende? E quando eu penso no legado do meu pai, ele me deixou uma arca para eu ficar. Ele criou nós 3 irmãos para que um pudesse exortar o outro nesses momentos, onde cada um se posiciona em oração. Ontem nós passamos a tarde em oração na casa da minha mãe. E a minha mãe só dizia assim: só de olhar para vocês 3, de joelhos aqui, valeu a pena. Entende? Como nós precisamos saber que o maior legado que nós podemos deixar é aquele que vai dar todas as coisas. E como nós podemos evangelizar com a nossa vida. Como você pode evangelizar com a tua vida. Com a tua vida. Eu quero contar algumas coisas que eu penso que o meu pai escreveu com a própria vida, a própria palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deve ser a nossa grande missão. Onde a palavra precisa estar encarnada em nós. A palavra precisa estar tão encarnada em nós que faça com que a hora que você chegue, a presença de Deus chegue. Para que com as suas ações nós podemos ensinar. Porque meu pai era um grande pensador da Bíblia, porque ele era muito, muito inteligente. Então nós já tivemos bastante discussões filosóficas sobre a Bíblia. E o que ele mais era apaixonado pela Bíblia era pela graça. Mas os meus maiores aprendizados de Deus não foram as falas do meu pai. Foram as atitudes. O meu pai, ele nunca comeu o maior pedaço do bife. Nem o último. Eu achei uma carta minha pro meu pai, né? Falando sobre os ensinamentos dele, que tava na primeira gaveta dele. E eu escrevi assim: papai, você me ensinou a nunca comer o último pedaço do bife. O meu pai, ele sempre doava pro outro a melhor parte. Ele sempre doava pro outro a melhor parte. Num mundo onde nós queremos levar a vantagem, no mundo onde você fica olhando qual era o melhor pedaço do bife, isso me ensinava tanto, né? Porque numa coisa tão simples como o comer numa mesa, a gente conhece ali tanto do caráter do Senhor. Porque qual era a primeira coisa que Jesus fazia? Ele partia o pão. E sabe o que eu penso? Que o Senhor não só comia por último, mas ele se dava em alimento. E quando eu via o meu pai comendo o menor pedaço do bife, ele sempre cortava em 1000 pedacinhos. 1000 pedacinhos, né? Para que todo mundo pudesse repetir. E ele nunca pegava na minha casa isso, né? A gente, se sobrar um pedaço de pizza, ninguém come. Fica. Porque nós aprendemos tanto com meu pai isso. Que não é sobre você pegar a melhor parte. É sobre entregar a melhor parte. E essa é a nossa riqueza do nosso coração. Sem cobrança. Porque nós, muitas vezes, mães, entregamos a melhor parte para os nossos filhos, mas reclamando.
falando que a gente não dorme, falando que a gente não faz, falando que a gente olha que eu não também nem pentei o cabelo, mas eu não. Eu nunca ouvi o meu pai reclamar pelo bife. Ao contrário, ele falava, não, é que eu não como muita carne. Mas vê ele numa churrascaria, como é que era, no rodízio. Entende? Então, como nós precisamos ter essa vivência do Senhor e testemunhar. As pessoas olham para as tuas ações e elas te veem entregando para o outro a melhor parte. Elas te veem, sabe, no Mulheres de Fé. Às vezes, no nosso primeiro spa, a gente não tinha certeza, né? Se daria o presente para todo mundo, né? E eu lembro que a gente conversou entre nós e a gente falou, bom, qualquer coisa a gente fica sem. Toda vez que a gente olha a coisa mais bonita, nunca é para nós. Porque a melhor parte precisa ser entrega. Precisa ser entrega. Eu lembro uma vez que chegou umas necessaires, no spa passado, não desse ano, do ano passado, chegou a necessaire que ia pro online. E as meninas que foram embrulhar acharam tão linda, que elas queriam me convencer a pôr pra vender. Elas não queriam pegar pra elas, queriam comprar, né? E eu lembro que a gente teve um momento importante juntas. Porque eu disse, não é sobre a necessaire. É sobre a gente entregar pro outro o mais bonito. É sobre você não querer pra você. É sobre você entregar pro outro a melhor parte. É sobre você ter a alegria que alguém vai receber a necessaire mais linda. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus. Uma amiga me abraçou e disse, Fernanda, eu queria te contar que tem coisas que hoje fazem parte do meu caráter, que eu aprendi com teu pai. E ela me disse, um dia eu tava na frente da igreja conversando com teu pai, e uma pessoa pediu dinheiro pra ele. E ele deu. E ele disse, sabe, Julinha, embora minha profissão seja uma profissão pra julgar, meu pai era promotor de justiça, ele falou, o que eu aprendo do Senhor é que a gente não é ninguém pra julgar o outro. Nós não temos esse direito. Então eu não sei o que esse homem vai fazer com isso. Mas eu sei que a minha parte é não julgar. Ela falou, até hoje eu carrego isso no meu coração. É sobre isso, meninas. Isso é evangelizar. Isso é evangelizar. Como você tem evangelizado com a tua vida. Construindo esse legado. E uma amiga minha me mandou uma mensagem, né? Uma outra amiga me disse, hoje eu falei pra babá, né? Da minha filha que tinha morrido, uma pessoa muito querida, que eu cheguei triste. E aí eu contei, né? E ela falou, doutora Roque, eu nunca vou me esquecer dele. E aí ela contou que ela chegou no fórum e ela queria falar com o promotor, porque ela corria o risco de perder a guarda da neta. E aí as pessoas disseram, não, você não pode falar com o promotor, pode ir embora, tá? E ela falou que ele apareceu no corredor e disse, eu sou o promotor, o que você precisa? E aí ela contou e ele falou, fica tranquila, ninguém vai tirar essa guarda tua. E quando ela me conta isso, eu penso que isso é evangelizar. É não achar, é saber que o teu posto não é uma autoridade para que você seja vangloriado acima dos outros, mas que o teu posto é feito para servir. Então entenda que o lugar que você está não é um lugar para que você se vanglorie. A escola de embaixadoras, né? Eu falo, eu sirvo 80 mulheres, que são as líderes do Mulheres de Fé que eu treino. E essa é a convicção do meu coração, que eu tô lá para servi-las. Porque o Senhor disse isso.
toda liderança é colocada no teu coração. Toda liderança é feita no teu coração. Para que você sirva. Não para que você receba. Para que você sirva. E essa foi, talvez, a maior lição. Meu pai era aquele que estava pronto a servir. Pronto a servir. Eu não lembro nenhuma vez que eu vi o meu pai com preguiça. Não lembro. Eu lembro que ele estava sempre pronto a servir. Eu lembro como ele pulava do sofá para ajudar. Eu lembro como ele era aquele que carregava mais. Eu lembro o quanto ele estava disponível a servir. Por isso, uma vida que se consome por servir, ela não se acaba. Porque ela foi marcando cada um. Então, que você compreenda que não existe legado. Você pode falar, eu falei sobre o Senhor, mas você serviu. Você entregou a melhor parte para o outro. Você foi aquele que você estava disponível a entender que cada lugar que você tinha era um lugar para que você pudesse favorecer mais a alguém e o reino de Deus. Você estava lá colocando à disposição. Eu estava mexendo nas coisas do meu pai, eu achei tantos projetos dele para ajudar pessoas, para fazer tudo escrito. Como nós precisamos entender que esse é o nosso maior legado. Muitas vezes a gente acha que a gente vai construir um legado sentado no sofá da nossa sala, assistindo Netflix. Nada contra sentar no sofá e assistir Netflix, mas não é ali que está o seu legado. Não é ali que você está construindo o que você marca e faz diferença na vida de alguém. E nós não estamos aqui para dar tchauzinho. A nossa marca, o nosso legado tá quando nós saímos de dentro de nós. E nós servimos. E nós entregamos. E nós exortamos. E nós fazemos a diferença que nós podemos na vida de alguém. Que você saia de dentro de você hoje. Da sua preguiça, da sua procrastinação. E que você possa servir, levar a presença do Senhor e evangelizar com a tua própria vida. Com a tua disponibilidade. Com o teu coração. Não porque você é perfeito. Meu pai não era perfeito. Meu pai tinha muitas e muitas feridas. Mas eu tenho aprendido o quanto ele se gastou por servir. Ele se gastou por se entregar. Então, quando eu acordei nessa manhã, não tinha outra opção senão vir aqui servir. Era assim que ele era. Era assim que ele me ensinou. É assim que o Senhor tem feito. Que a gente não pare na nossa própria dor, na nossa própria dificuldade, mas que a gente se coloque numa posição de entrega. Que você possa se entregar um pouco mais. Um pouco mais. Meu pai era extremamente disciplinado. Ele nos disciplinou muito, japonês, né? Então, ele dizia 10 no Santa Marcelina, 6 no Dante Alighieri. A gente sempre tinha que entregar nada menos do que o nosso melhor. Meu pai era bastante exigente com a gente. Mas como nós precisamos dessa disciplina para que a gente possa entregar nada menos do que o nosso melhor para a vida, para o mundo. E eu já contei isso aqui, eu falei isso no spa, e talvez essa seja a frase mais bonita que eu já ouvi do meu pai. E eu quero terminar essa live com essa frase, porque eu acho que esse é o nosso maior legado, que a gente precisa construir intensamente
e intencionalmente. Quando eu fui dar uma palestra, vocês sabem dessa história, a maioria, quando eu fui dar uma palestra num congresso no Nordeste, eu fui, e todas as minhas palestras eu escrevo no grupo da família para que todos fiquem em oração por mim. E eu escrevi lá, né? Tô entrando aqui no congresso. E aí meu pai escreveu no pessoal pra mim: filha, como você tá? E eu falei: eu tô nervosa. Porque antes de mim é um professor de Harvard que vai palestrar. O que eu vou falar depois dele? E o meu pai respondeu: ele é só de Harvard. Você é do céu. Ele é só de Harvard. Você é do céu. Como vocês acham que eu entrei naquele palco? Eu nem preciso falar que eu já tô contratada para a edição do ano que vem. Que nós possamos lembrar que nós somos do céu. E se nós somos do céu, nós precisamos entregar para as pessoas nada menos do que o céu. Nada menos do que o céu. Se você é do céu, você precisa entregar para todo mundo que passar nada menos do que o céu. O Senhor disse isso, que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, para que tudo seja de uma forma boa, perfeita e agradável. Você é do céu. Escolha entregar na tua vida nada menos do que o céu. Não pare nos seus próprios sentimentos. Não pare na sua própria razão. Que você seja exortado pela sua missão. Que seja a sua missão que te mova. Nada mais é mais importante do que isso. O Senhor te envia. O Senhor te envia. O Senhor te envia. E Ele não te envia sozinho. Ele te dá o Espírito Santo. E é com Ele que eu tô aqui nessa live. E é por Ele. E é só porque eu tenho Ele. Senão, não é possível. Não é possível. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vem nos exortar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor disse que as pedras falariam. Quem dirá? Alguém que viveu com missão. Senhor, nós queremos te pedir que a nossa vida seja um anunciar constante do teu evangelho, da sua salvação, da sua presença. Senhor, que a nossa bússola não seja o que nós sentimos, que a nossa bússola não sejam as circunstâncias, que a nossa bússola seja a nossa fé e que nós sejamos impulsionados pela missão que o Senhor gerou em nós. Senhor, nós sabemos que a missão que o Senhor gerou em nós é algo que muitas vezes nós ficamos distraídas com tantas coisas tão pequenas. Ô Senhor, nós sabemos que a missão que o Senhor gerou em nós, muitas vezes se levantam gigantes para esconder o que o Senhor tem para nós. Mas, Senhor, nós não queremos nos paralisar diante as gigantes. Nós não queremos nos paralisar diante dos combates. Nós queremos ser movidos pelo que o Senhor nos chamou a fazer. Mesmo que nós não compreendamos. Mesmo que nós não nos sintamos prontos. Nós queremos, Senhor, entregar. Ensina-nos, Senhor, a entregar a melhor parte. Ensina-nos, Senhor, a dar o vinho melhor. Ensina-nos, Senhor, a andarmos de acordo com o que o Senhor nos ensinou. Ensina-nos, Deus, a entregar o Senhor para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos maridos. Ensina-nos, Deus. Faz isso. Muitas vezes nós queremos tanto receber e nós ficamos com a falta. Que o Senhor seja aquele que nos dá o mais importante para que nós entreguemos. Senhor, que todos os lugares onde o Senhor nos posicionar, que o Senhor nos lembre
que isso é para te servir, servir o teu reino e não a nós mesmos. Senhor, que nós possamos nos alegrar, mesmo em meio à dor. Porque nós sabemos que o Senhor não nos abandona na dor, mas que o Senhor se importa e nos importa para dentro do teu coração. E não há outro lugar que nós possamos estar. E não há outro lugar, Senhor, que nós possamos nos abastecer. E não há outro lugar, Senhor, que nós possamos aprender que não seja dentro do teu coração. Obrigada por isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um beijo grande, meninas. Sejam intencionais. Construam o legado do reino dos céus. Não é o suficiente Deus entrar na sua história. Não é o suficiente Deus entrar na sua história. Ele te convida para que você entre na história dele e escreva a história dele na vida das pessoas. Que você faça isso intencionalmente, começando agora. Amém. Amém. Até quarta-feira.